Eu gostaria de cumprimentar toda a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo pelos 187 anos de existência, a Polícia Militar do Espírito Santo que nos orgulha e que faz o trabalho que pode fazer, porque a gente tem que levar em consideração que tipo de estrutura se oferece à Polícia Militar e quanto as políticas sociais no Brasil elas são falhas. E aí se espera que a polícia resolva aquilo que ela não tem capacidade de resolver, porque teria que ter tido soluções a partir de outras políticas. E aqui, claro, cumprimento o capitão Assunção, que representa muito bem aqui a Polícia Militar, e em nome dele cumprimento toda a briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. É sempre bom a gente recordar algumas coisas, né? É fundamental, porque as pessoas têm memória muito curta. Então vamos lá. Aqui no Espírito Santo, por mais de 10 anos, tanto o governo Artung quanto o governo Casagrande desviavam dinheiro da educação, dos 25% da educação, para pagamentos de aposentados e pensionistas. Isso foi feito sob as bênçãos do Tribunal de Contas e desta Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas chegou ao cúmulo de criar uma resolução para amparar essa inconstitucionalidade. É amplamente inconstitucional que se use os 25% destinados para a educação para qualquer coisa que não seja para a manutenção e desenvolvimento da educação, regulamentado pela LDB, artigos 70 e 71, qualquer um pode consultar. Travamos uma luta imensa aqui, desde o ano de 2015, para reverter essa situação. Tentamos, junto ao Ministério Público do Estado, ao próprio Tribunal de Contas. Aqui na Assembleia, eu perdi a contagem das vezes que eu falei sobre isso e votava contra e alertava nos orçamentos do governo que isso estava errado. E eu nunca tive uma única voz de apoio. Nunca tive. Foi uma luta que eu fiz sozinho. Eu não tive apoio de ninguém, deputado Torino. Nunca. Ninguém chegou no microfone e disse: Magé, você está certo, nós precisamos nos unir a você, nós precisamos reverter. Porque eu não estou falando de qualquer dinheiro, não. Era 500, 600, 700, 800 milhões de reais por ano. Para você ter uma ideia, foram 6 bilhões de reais desviados, tanto no governo Artung quanto no governo Casagrande, para fundo previdenciário, algo completamente constitucional. Em 2017, eu consegui fazer uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, virou uma ação de inconstitucionalidade no STF, foi para a mão da ministra Rosa Weber. Em 2018, eu consegui, depois de muita insistência, uma audiência com ela, fui lá, apresentei a ela um dossiê de 200 páginas sobre a situação da educação do Espírito Santo. Mesmo assim, ela colocou para votar isso apenas no final de 2020, quando, por unanimidade, os 11 ministros do STF consideraram inconstitucional e cassaram a resolução do Tribunal de Contas. Por isso, deputado Torino, 2021 foi o primeiro ano, depois de 10 anos, que o governo do Estado passou a investir 25% integralmente na educação. Graças a isso, o governo teve a possibilidade de dar um reajuste de 25% para os professores, retroativo a janeiro, deu aquele abono no final do ano de quase 6 mil reais. O governo tem anunciado muitas reformas e construção de escolas graças à devolução desse dinheiro. Não a devolução, graças ao fato de que ele está investindo os 25%, uma luta nossa. Porque se não fosse isso, ia continuar essa pouca vergonha aqui no Estado do Espírito Santo. Então, que as pessoas não esqueçam disso. A minha luta pela educação não é discurso, não. Não é discurso e nem é favorzinho do governo para ficar pedindo coisas para o governo falar que fui eu que pedi e tal, e ficar aparecendo bem na fita. A minha luta é de verdade pela educação. A minha luta é em todos os frontes da educação. A minha luta é pela política educacional como um todo. Não é para fazer propaganda e nem proselitismo político. A minha luta pela educação, ela tem 37 anos. 37 anos. Olha, e eu não quero parecer pretensioso, mas para discutir política educacional, financiamento da educação comigo, precisa entender. Então, antes de falar qualquer coisa, analise bem o que está dizendo. Porque para debater comigo sobre educação, tem que ter conhecimento de causa. Porque eu não estou aqui para bater palma para governo, para puxar saco de governo e nem nada disso. Uma outra coisa que eu queria dizer, aqui tem muitas vezes se falado sobre um projeto que nós votamos aqui, que alguns chamam de ICMS da educação e não sei mais o que.
Esta lei que foi votada nessa casa, ela é apenas uma regulamentação da Emenda Constitucional 108/2020, que fala sobre o rateio de ICMS para os municípios. Portanto, o governo do Estado não criou absolutamente nada. Nós somos parlamentares, nós precisamos saber disso. O Estado apenas regulamentou a Emenda Constitucional 108 de 2020, que fala sobre a distribuição de ICMS por setor. A única coisa que a emenda deixou livre é que os estados optassem de quanto isso seria para a educação vinculada à melhoria da qualidade da educação. Então, a Emenda Constitucional 108, ela diz que, no mínimo, 10% tem que ser vinculado à educação. No mínimo. Os estados podem ampliar isso. No caso aqui do estado, ele colocou isso em 12,5%, salvo engano. Portanto, aqueles ainda que não se atentaram a isso, o governo do estado não criou nada. Ele não está fazendo bondade nenhuma para os municípios, vinculando essa distribuição à educação. É a Emenda Constitucional 108/2020, dá uma olhadinha lá, e a única coisa que os estados foram obrigados a fazer, deputado Torino, eles tinham até o final de 2021 para fazer isso, regulamentaram apenas isso, não criaram absolutamente nada. Portanto, não houve generosidade nem na distribuição de ICMS, nem no aumento dado aos professores, nem no abono dado no ano passado, e muito menos em reforma em questões da educação. Até tem uma coisa curiosa, o governo no ano passado, como não esperava que fosse cassado a resolução do Tribunal de Contas, o caixa da educação estava lotado de dinheiro. O governo, quando chegou no final do ano, ele precisava esvaziar esse dinheiro. Por quê? Porque os estados são obrigados a investir 25%. E o estado não contava que em 2021 ele seria obrigado a investir os 25% novamente na educação. Inclusive, tem um fato curioso, só para concluir, deputado Adilson, que a Folha de São Paulo publicou uma matéria no ano passado dizendo que o Espírito Santo foi o estado que mais aumentou o investimento em educação durante a pandemia. Não aumentou um centavo. O que o estado fez foi voltar a investir os 25% obrigatórios e constitucionais na educação. Tão somente isso. Então, as coisas, a gente precisa colocar os pingos nos is e sempre refrescar a memória dos esquecidos.